Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui no nosso segundo episódio do programa O Chamado dos Servos. Temos à mesa aqui os companheiros Pastor Miguel, A paz do Senhor, Pastor irmãos. Elcio, A paz do Senhor. Pastor Alonso. Pode, Senhor. Né? Estivemos no episódio anterior falando do chamado de Abraão, né? Uma experiência muito linda. Abraão que serviu para nós como exemplo de fé, né? A Bíblia chama de o pai da fé. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o chamado de Davi, que foi um rei em Israel e foi também um servo que Deus fala dele, né? Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então Deus chama aqueles que ele entende que serão seus servos, né? E alguns são fiéis a esse chamado, como Davi o foi, outros não, nem tanto. No tempo de Davi, houve um rei chamado Saul que não correspondeu ao chamado, né? Rejeitou o chamado de Deus pela desobediência. Mas nós vamos falar hoje aqui da experiência de Davi, que é maravilhosa, que é também para nós um exemplo, né? Que é símbolo da obra de Deus na vida da igreja hoje, né? Davi é um modelo a ser seguido, né? Principalmente na obediência, em ouvir a voz de Deus, em consultar o Senhor, né? Em saber o valor do projeto de Deus para a vida dele e, acima de tudo, para a vida do povo, né? Porque ele era rei para servir a Deus e servir ao povo. E para trabalharmos um pouco sobre esse assunto, nós vamos deixar aqui o texto base, né, que é a nossa doutrina de salvação, que está em 1 Pedro 1,2, eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esse assunto já foi abordado no episódio anterior. Querendo entender, é só voltar, né, e verificar sobre a doutrina da salvação. Nós temos até a playlist, né, em que os nossos ouvintes poderão, né, Isso mesmo. voltar e ver lá o episódio sobre Abraão. Muito bem. No canal do YouTube, Isso. né, pela TV já não é possível, né? Mas É. pelo canal do YouTube é muito fácil identificar. E nós vamos pedir aqui ao pastor Miguel. Pastor Miguel, aqui em 1 Samuel 16, versículo 11 e 13, a palavra de Deus diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens, ou os mancebos, né? E disse: Amém. Ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então tomou o vaso de azeite, quer dizer, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O que pastor Miguel pode nos falar dessa história tão bonita na vida do chamado de Davi? Introduzindo esse assunto na vida de Davi, nós entramos na doutrina de salvação, que é salvação, ato e processo. Então, ato, a eleição de Deus é soberana. Então, Deus já tinha eleito Davi. E no chamado dele, Deus mostra o caminho, e Davi, ele tinha a opção de aceitar ou rejeitar. Deus, ele sempre dá o livre-arbítrio na hora do chamado. Então,
a eleição de Deus é soberana, o homem não participa. Deus já elegeu o homem para a salvação. Mas há o momento do chamado em que o homem, ao receber, entender que foi eleito por Deus, ele deseja agora seguir um novo e vivo caminho, que entra no processo, uma vez que ele aceitou, ele entra no processo de santificação, andando obediente à direção que Deus dá na sua vida. E quando aplicamos isso na vida de Davi, Davi foi chamado em um momento que Israel estava passando por uma situação que o rei anterior, Saul, tinha desobedecido. Com isso, ele anulou a sua eleição e anulou o seu chamado. Esse texto... Inclusive, Samuel, o profeta, diz, né? Não ores por Saul, tendo eu, o Senhor, o rejeitado. Então, Exatamente. é Deus que chama e é só Deus que pode rejeitar também, né? E no caso específico de Saul, Deus, ele revelou a Samuel que havia rejeitado a Saul, né? E isto está bem claro quando Paulo, na sinagoga, isso já no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 22, isso que o pastor Kleber colocou, está bem claro, que o texto fala assim: e quando este foi retirado, quer dizer, Saul desobedeceu, agora Deus queria outro que pudesse governar a Israel, mas na obediência do Espírito. E o texto fala: lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aí nós vemos que Davi, onde que ele estava no momento do chamado, o texto que o pastor Kleber leu, ele estava cuidando das ovelhas, estava realizando o trabalho para o seu pai, Jessé. E isso profeticamente mostra que Davi simbolizava o bom pastor que viria, que seria o Senhor Jesus, para cuidar de todo o rebanho, de todos aqueles que no chamado também agora entendiam que entrariam no caminho e vivendo agora na obediência seriam vencedores. Então, no processo de salvação, na doutrina de salvação, nós aplicamos a vida de Davi, porque naquele momento ele recebeu o chamado e ele se dispôs a negar a si mesmo e passar a ser obediente àquele que o tinha chamado. Muito bom. Pastor Alonso, é possível fazer uma contextualização sobre a vida de Davi e eu gostaria até de fazer algumas observações. Por exemplo, Deus escolheu Davi, mas Samuel, o pai de Davi, não escolheriam Davi. Há muitas pessoas que às vezes ficam intrigadas. A gente realmente fica... às vezes eu me sinto, honestamente, um pouco constrangido, né? Porque a gente vê muitas pessoas na sociedade muito melhor do que nós, né? Verdade. Muito melhor. Melhores pai, melhor profissional, melhor, mais educado, mais tratável, né? São pessoas, vamos dizer assim, com uma formação, às vezes até, eu não sei se a gente pode usar a expressão caráter, né? Mas uma pessoa de uma qualidade maior em todos os aspectos. E aí Deus vai e me escolhe, né? Me chama, e eu entendi o chamado. Oportunamente eu vou contar aqui para todos a experiência, como foi maravilhosa o chamado de Deus para a minha vida. Então foi o que ele fez com Davi. Ninguém escolheu Davi. Era o mais rejeitado, quer dizer, numa lista de 8, ele foi o 8º, né? Então, é o último, é o que a sociedade desprezou, né? Então você vê isso muito, quando Jesus morre, por exemplo, no dia da sua morte, ele leva
os dois, um rejeitado lá pela sociedade, né, que estava lá sendo crucificado com ele, mas Jesus levou consigo para a eternidade. Mas, Então, sim, é muito lindo isto, né? Muito lindo. Sim, pastor Elcio. mas interessante isso que o pastor Kleber está falando, porque o projeto de Deus não é com o maior. O projeto de Deus é sempre com o menor. Glória a Maravilha. Deus. Então, era o menor na casa do seu pai, Gideão era o menor também. E interessante que, por que que o projeto de Deus é com o menor? Porque Jesus foi o menor. Achado na forma de homem, como diz lá Filipenses, ele humilhou-se a si mesmo até sendo obediente, até morte de cruz. Então, Jesus se tornou o menor de todos. Glória a Deus. Para nos dar a salvação. Então, o projeto de Deus é com o menor e nunca com o maior. Glória a Deus. Maravilha. E um aspecto interessante quando a gente vê a história e vendo tudo que está sendo comentado é que Davi foi um homem que tinha uma característica muito especial de obedecer ao Senhor. O menor, ele dependia, ele foi um homem dependente de Deus. E isso nós vemos não só nesse momento do chamado, mas na história dele. Davi, ele foi chamado, alguns historiadores dizem que tinha 13, 14 anos. Então, um adolescente, né? Era realmente de menor porte. Quando foi enfrentar Golias, a turma olhou e falou assim, não, rapaz, não é você. É muito mais alto, é um gigante, né? Quase 3 metros de altura. E um adolescente ali enfrentando. Mas o ponto, a história de Davi é uma história linda, extraordinária, com muitos detalhes. A gente poderia ficar alguns episódios aqui, né, pastor Kleber, falando dele. Ele, de 8 filhos, ele era o mais novo, tinham 2 irmãs, e ele tinha algumas características muito interessantes. Era valente, animoso, homem de guerra, gentil presença, era instrumentista, tocava harpa, e tinha uma característica que é a que se destaca. O Senhor era com ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cuidava, trabalhador, cuidando das ovelhas do pai. E Samuel, naquele contexto difícil da história de Israel, o rei rejeitado por Deus, Saul, porque Saul escolheu o caminho da desobediência, ele rejeitou a palavra e a orientação do Senhor. Davi, o Samuel recebe a ordem do Senhor. Você vai até Belém, vai até a casa de Jessé e lá eu mostrarei quem é que eu tenho escolhido. E começou, então, vieram 7 irmãos, Jessé começou a chamou o primeiro, o mais velho, uma estatura. Samuel até deu uma ali titubeada, né? Falou assim, olha, eu acho que é esse aí mesmo. Olhou para o maior, aparência, e o Senhor diz assim para Samuel, eu não vejo como o homem vê. Não olheis para a aparência, porque eu olho o coração. Se me permite, pastor Alonso, Samuel disse assim, certamente está aqui ungido o Senhor. Errou. Muito bem. Samuel, um profeta experiente, errou, mas há um Deus que não erra. Muito bom. Há um Senhor que ele não erra. E a bênção é que Samuel, ele estava dirigido pelo Senhor. Era o profeta do Senhor, ele tinha comunhão com o Senhor. E o Senhor diz assim, não atentes para a sua aparência nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Está registrado em 1 Samuel 16, versículo 7. Então Samuel faz uma pergunta, passou os 7 filhos, acabaram-se os mancebos? O texto que foi lido. Até imagino que devia ser um momento difícil, né? Cadê? O senhor falou que era aqui, está faltando alguma coisa. Acabou os mancebos? E aí Jessé fala... Ele nem foi convidado, né? Nem lá convidado. estava. Falta o menor. Falta o menor e ele está apacentando as ovelhas. Era uma característica de ser um trabalhador, de estar junto das ovelhas. Uma coisa notável na história de Davi é quando a palavra destaca que veio o urso e o leão para destruir as ovelhas e ele venceu o urso e o leão. Ele lutava pelas ovelhas, ele zelava pelas ovelhas. E o chamado é muito especial,
O Senhor disse a Samuel, manda-o chamar. Foi uma ordem de Deus a Samuel. E desde aquele dia, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Davi foi chamado com aproximadamente 14 anos. Aos 30 anos, ele se tornou rei de Judá. Durante 7 anos e meio ali no seu reinado em Judá. Depois, por mais 40, o reinado dele ao total foram 40 anos. Porque inicialmente 7 anos e meio em Judá, depois foi rei sobre Judá, Israel, todo Israel. Morreu aos 70 anos com muitas experiências com o Senhor. Um compositor, um homem que tinha um coração cheio de gratidão. De 150 salmos registrados, 73 são atribuídos a Davi. Glória a Deus. Então, uma história Glória a Deus. vitoriosa e de muitas experiências com o Senhor. E a maior conquista de Davi, que venceu muitas guerras, sempre consultou a palavra, o menor ele precisava. Ele era dependente do Senhor, ele consultava o Senhor. E a maior conquista de Davi, sem dúvida, foi inclusive uma pergunta de uma das escolas bíblicas dominicais. Qual foi a maior conquista de Davi? A maior conquista de Davi foi Jerusalém. Glória a Quando ele Jesus. conquistou Jerusalém, Aleluias. e depois ele levou para lá a arca do Senhor. Maravilha. Glória a Deus. né? Glória a Jesus. Certamente gastaria aqui pelo menos umas 2 horas para falar, ou mais, né? Para falar sobre as características e A vida tudo dele, que Deus fez através da vida de Davi depois do seu chamado. Né? Antes do chamado, ele já era zeloso do rebanho do seu pai, né? Ele era trabalhador, ele era um homem menor, ele sabia o seu tamanho. Mas então, pastor Elcio, no sentido profético, o que nós podemos trazer para a nossa experiência de vida? Né? Porque, como é o chamado dos servos, Davi também foi chamado. E, assim, de início, a gente já aprende que Deus não chama o homem para ficar enfeitando a igreja, né? Mas ele chama com um propósito, com uma vocação, né? Com uma função. Então, ele Isso. precisa de descobrir isso. E Davi já foi chamado com a vocação, já foi revelada a vocação. E como Saul foi rejeitado naquilo que Deus o chamou, veja bem, Saul foi rejeitado pela salvação, e foi rejeitado como rei e como salvo, porque ele se perdeu entre os ídolos e foi cair em lugar muito difícil. É uma história muito ruim. Mas Davi não, ele teve uma trajetória de vitória maravilhosa, e é o que nós podemos aprender aqui nessa... Eu queria até pontuar algumas coisas. O pastor Miguel falou sobre a eleição. Eu me lembrei de quando Jacó, no final da vida dele, abençoa os filhos. Cada um dos filhos. Quando Judá vem, aí ele abençoa Judá, profetiza, fala assim, o cetro não se arredará de Judá. Então, lá atrás, o Senhor já tinha profetizado que o reino estaria na tribo de Judá. Saul foi o primeiro rei, mas ele era da tribo de Benjamim. E quando ele foi levantado, até alguns questionaram. Tudo bem, mas acontece que a profecia já estava sobre Davi. Então, lá na eternidade, lá atrás, Deus já tinha um projeto. O cetro não se arredará de Judá, e Deus já tinha um rei. Glória a Deus. Interessante, quando o Senhor fala, achei a Davi, porque quem acha é porque quem está procurando. Então, os olhos do Senhor percorrem toda a terra para buscar os fiéis. E encontrou Davi. Glória. Achei a Davi. E eu queria pontuar a diferença entre razão e revelação, até no que foi falado aqui, ali na casa de Jessé. Então, os irmãos imaginam o seguinte, a revelação, ela vem por partes, ela nunca vem inteira. Assim, vai à casa de Jessé, porque lá eu tenho me provido de um rei. O Senhor não falou com Samuel o nome do filho. Então, ele foi. Então, foi só uma parte só. Aí, quando chegou lá, aí apareceu o primeiro filho, Abinadab. Aí a razão
de Samuel, o profeta, começou a funcionar. Não, é o mais velho, é o filho, primeiro filho, primogênito, deve ser o mais experiente, é o mais forte, é isso, é aquilo, tudo tal. Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Então, a revelação, ela não passa pelos sentidos humanos. É aquilo que tem sido falado até pelo grupo Ciência e Fé, né? Então, ela não passa pela visão, ela não passa pela nossa razão, pelos sentidos humanos. Então, a revelação, ela vem direto para a alma. E foi quando o Senhor falou, não, isso eu tenho rejeitado. Mas aí foi interessante, veio o segundo. Não, rejeitei. Terceiro, rejeitou. Aí veio o sétimo. Aí ele falou, este também tenho rejeitado. Eu fico imaginando aquele momento ali, agora eu não estou entendendo mais nada. Então, sabe o que aconteceu? A razão morreu. Quando o Senhor falou do sétimo, falou assim, esse eu tenho rejeitado, a razão acabou. Eu não estou entendendo mais nada. Acabaram-se os 11. Não, falta o último. Falta o menor, está lá apacentando. Não, manda chamá-lo. Aí nos assentaremos a meio enquanto ele não chegar. Quando Davi pisou ali dentro da sala, falou, unjo, porque é este que eu tenho escolhido. Então, o Senhor, ele conhece os corações, né? E uma coisa interessante que já foi falada aqui, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Só que o Espírito Santo, ele não se apodera de ninguém, nem por força, nem por violência. É só quando o homem abre o coração. Glória a Deus. Então, o coração de Davi estava totalmente aberto para Deus. E é uma palavra que nós temos até, serve para nós e para todos também, né? Então, olha, eu não tenho condição de servir a Deus, sou o menor, tenho tanto defeito, tanta dificuldade. Não, Deus te chamou, Deus abre o teu coração, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai dominar a sua vida e vai te conduzir no caminho da salvação. Então, são aspectos, e para finalizar, eu me lembrei do Salmo 51, até quando Davi pecou, né? Mas ele faz um pedido a Deus. Sustém-me com espírito voluntário e não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. todas as vitórias de Davi. Vamos imaginar, pastor Kleber, né, Miguel, Alonso, assim. Não, era porque Davi, ele era valente, ele era bravo, ele era experiente, não. Não, ele era tudo isso Ele também. era tudo isso. Mas não é isso que deu a vitória a ele. Não. Mas ele entendeu, falou assim, ó, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque o homem sem o Espírito Santo, ele não é nada. Isso mesmo. Glória a Deus. Pode ter. E sustém-me com espírito voluntário. Então, uma coisa interessante acerca do templo, Deus não pediu para Davi. Deus não falou nada. Davi, ele sentiu no coração, falou assim, ó, morarei eu num palácio enquanto a arca está lá no campo? Não darei descanso às minhas pálpebras enquanto não encontrar um lugar. Aí vem o profeta e fala assim, não, você não vai construir. Quem vai construir é seu filho Salomão. Mas ele fez a planta, ele ajuntou material, ele tinha um espírito voluntário, Glória a Deus. desejo para servir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Interessante que, se nós pegarmos quando Davi, no final de seus dias, ele faz um cântico de adoração a Deus e fala, porque teu é tudo que está no céu e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste, o chefe sobre todos. O coração de Davi sempre ligado com Deus, que deu a salvação e profeticamente apontava para a salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Então, no final dos seus dias, ele exalta o nome do Senhor por todas as vitórias. Davi simbolizando a obra do Espírito em nossas vidas. Na sua Hoje, obediência, né? Na obediência. Hoje também, nós, como ele viu aquele momento, olhou para trás de toda a sua vida e viu as dificuldades, as vitórias, mas sempre ele creu em Deus. Hoje a Igreja Fiel está da mesma maneira. Estamos no momento do arrebatamento. E o Espírito Santo tem nos dado a revelação de todo o período que a Igreja passou, vitoriosa. Glória a Deus. E que só falta agora o Senhor nos chamar para a eternidade. Amém. Amém. Infelizmente, o nosso tempo esgotou, né? Sobre Davi também, teremos muito assunto aqui sobre Davi, né? Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará
toda a minha vontade. Então aqui está uma característica do servo de Deus, né? Que Davi consultava o Senhor. Davi não fazia nada na obra de Deus, né? Nas coisas de Deus. Ele se preocupava em primeiro saber qual era a vontade de Deus. Quando ele fazia isto, por isso que ele teve sucesso, teve vitória, teve prosperidade, né? Então fica esse ensino para todos nós, né? Glória a Deus. Atender o chamado, ser obediente, consultar o Senhor e desfrutar da graça, né? Amém. E, consequentemente, ao contrário de Saul, que o Espírito Santo se retirou, no caso de Davi, como colocou muito bem o pastor Elcio, o Espírito Santo o Se sustentou, Apoderou dele. Poder. né? O sustentou, tomou conta Glória a dele. Deus. É o que nós precisamos, né? Glória a Deus. Estamos chegando, então, meus queridos, ao final de mais um episódio do programa O Chamado dos Servos, né? E teremos outros personagens onde abordaremos as suas experiências e certamente enriqueceremos a nossa fé com a experiência de muitos servos da palavra de Deus. Ainda, infelizmente, não tivemos tempo de trazer experiências pessoais nossa, né? Dos pastores aqui da igreja, né? Porque os servos, eles, como Deus chamou muitos no passado, hoje ele continua chamando da mesma maneira. Estamos ouvindo a voz de Deus, estamos consultando ao Senhor, estamos obedecendo a sua palavra e Deus tem nos abençoado muito, né? Amém. Nos despedimos de todos. Pastor Miguel, Pastor Paz do Elcio, Senhor. Pastor Amém. A Alonso. paz do Senhor. Senhor. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Amém. Amém.